versículo de número 1 ao 6. Glória a Deus, você que está nos visitando, você que está pela primeira vez, seja bem-vindo, que Deus possa falar ao seu coração. Aleluias, fique à vontade. Pode nos procurar depois do culto para tirar qualquer dúvida. Nós estamos aqui para atender a todos. Jeremias, capítulo de número 18. Aleluias. Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Vocês já repararam como é que o irmão Edson está bonito hoje? Ninguém reparou? Não esconde não, varão, que agora você está parecendo um galã, hein? Olha que rosto maravilhoso. Tirou aquele montão de mato que estava aí. Oh, glória. Como é bom ver os crentes bonitos. Você já viu como é que está o irmão Alexandre Patrocínio, irmão? Irmão Alexandre Patrocínio, vem aqui, irmão. Não é possível. Vem aqui, por favor. Vem aqui. Porque é bom, é bonito, é lindo você ver crente bonito, né, irmão? O crente, que me desculpe aí as igrejas que cidadão prega de calça rasgada, de boné. Bonito é isso aqui, irmão. Olha que coisa. Vem aqui em cima aqui, varão. Vem aqui em cima. Vem aqui em cima. Ô, glória. Olha só o estilo do varão. Aí, o pessoal tá até batendo palma aí. Tá bonito ou não tá, irmão? Olha só, já tá parecendo um pastor. Eu já tô profetizando que tu vai ser pastor. Amém? Ó, não esquece do meu paletó, que tu falou que vai me dar, hein? Varão. Tá pensando que eu vou elogiar de graça? Aleluia, glória a Deus. Mas é para descontrair um pouco, irmão. Deus abençoe a todos, que você possa estar firme na presença de Deus. Vamos ler as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18, versículo 1 ao 6. Todos acharam? Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oh, glória! Eu estou sentindo a presença, só de ler esse texto. Quem está sentindo a presença? Vamos orar. Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te exaltamos esta noite, te bendizemos pela tua presença, meu Deus, pela reunião da tua igreja, para te adorar no dia do Senhor. Fala aos nossos corações e nos dá vitória em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar para a glória de Deus. Quantos creem que esta palavra não é minha, mas é de Deus? Dê uma salva de palmas para Jesus, que ele merece. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esta palavra que nos vem nesta noite da parte de Deus, quando a Bíblia fala sobre o vaso na mão do oleiro, quando Jeremias é ali abordado por Deus, para que através deste incidente, deste ato, ele trouxesse uma mensagem para o seu povo. Mas nós, para podermos entender a mensagem, precisamos compreender o contexto histórico. Quem era Jeremias? Quando ele profetizou? A Bíblia vai dizer que Jeremias vai profetizar na hora mais negra da história de Israel. Diz a Bíblia que veio o primeiro rei Saul, o segundo rei Davi, depois Salomão, Roboão, e vieram se sucedendo os reis, mas logo Israel abandonou a presença de Deus,
começou a virar as costas e adorar outros deuses, não queria mais cumprir os mandamentos de Deus, não queriam mais estar aliançados com o Senhor, e por causa disso eles começaram a quebrar, eles começaram a perder as suas guerras. Logo, logo, o reino norte, as 10 tribos, foram enviadas ou levadas cativas pela Síria. As 10 tribos do norte foram destruídas. Ficou apenas o reino de Judá, o reino sul. E ali o povo de Judá também, não vendo o exemplo da derrota dos seus irmãos e tomado uma posição, continuaram fazendo até pior do que os seus irmãos das outras tribos fizeram. E Deus começou a levantar profetas para confrontá-los, para trazê-los ao arrependimento, porque a vontade de Deus não é destruir, a vontade de Deus não é penalizar, a vontade de Deus é restaurar, é levantar, é dar vitória ao seu povo. E então Jeremias vem já no período final da história de Judá, ao se aproximar o terrível cativeiro babilônico que iria decretar a destruição de Judá. E Jeremias está profetizando para aqueles reis, para aqueles príncipes, para aqueles sacerdotes, para aquele povo que estava prevaricando, que estava virando as costas para a palavra de Deus. E Deus estava dizendo para aquelas pessoas que não bastava ser crente, que não bastava ser apenas o povo de Deus, que não bastava apenas ser descendente de Abraão, que não bastava apenas ser, aleluia, os detentores do templo onde estava a Arca da Aliança, que eles precisavam ter um relacionamento de responsabilidade com Deus, que eles precisavam ter uma correspondência, louvado seja Deus, de santidade com Deus, para que a bênção de Deus pudesse repousar sobre as vidas deles, aleluia. Então é dentro desse contexto que agora o Senhor vem a Jeremias, e Ele quer dar mais uma chance àquele povo, antes que ele seja destruído. Ele quer dar uma lição, e Ele diz a Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce, vai lá na casa do oleiro e vê como é que ele está fazendo o vaso. Aleluia! E esta era uma prática que até hoje acontece quando o oleiro vai fazer o vaso. Ele se assenta ali na roda, tem um pedal que ele aperta com o seu pé, ela faz girar, aleluia, e o vaso vai sendo moldado. E Deus queria então, através daquela ilustração do que acontecia com o vaso na mão do oleiro, aleluia, mostrar a Israel aquilo que estava acontecendo e aquilo que podia acontecer. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos extrair várias lições que são cabíveis para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus. As lições da casa do oleiro, louvado seja o nome do Senhor. Quais seriam essas lições, pastor? A primeira lição: sem humilhação não podemos ouvir a voz de Deus. Repita comigo: sem humilhação não podemos ouvir a voz de Deus. Perceba em primeiro lugar, meus irmãos, que o Senhor, Ele vai dizer: desce à casa do oleiro. A palavra descer, do hebraico iarad, ela significa um ato de humilhação, de se humilhar até chorando. Ou seja, quando Deus fala para Jeremias descer à casa do oleiro, obviamente que você vai entender que nesta parábola o oleiro é Deus e o vaso somos nós. Quando ele diz: Jeremias, desce à casa do oleiro, e o versículo 3 diz que ele obedece: e desci à casa do oleiro. Por quê? Porque quando você vai até a presença de Deus, você não vai subindo, você vai descendo. Era para você ter dado glória. Aleluia! Isto significa o quê? Para você se aproximar de Deus, para você alcançar o milagre de Deus, para você alcançar as portas abertas de Deus na sua vida, é necessário que você venha com humildade, é necessário manifestar a humildade, é preciso que haja humilhação para se aproximar. Perceba que
nesse texto, a Bíblia vai dizer: levanta-te e desce. Parece até que é um jogo de palavras que se contrapõe, mas é interessante. Levanta-te e desce. Por quê? Porque quando você toma a decisão de descer, você já está se levantando. Era para você ter dado mais glória. Vou repetir para você aumentar o glória. Quando você toma a decisão de descer, você já está se levantando. Pastor, eu não estou entendendo. Esta palavra é contra os arrogantes de plantão, aqueles que colocaram o rei na sua barriga, aqueles que dizem que não baixa a cabeça para ninguém, aqueles que gostam de confrontar, aqueles que não querem, aleluia, de maneira alguma praticar nenhum tipo de exercício de humildade, que não aceitam verdadeiramente uma repreensão. São pessoas que se acham autossuficientes, são pessoas que se acham acima do bem e do mal. Quando a gente olha para a igreja, a gente percebe muitas pessoas que não se deixam moldar pelo oleiro, eles continuam casca grossa. Sabe, irmão, é aquilo que a Bíblia vai dizer: homem de dura cerviz, mulher de dura cerviz, que no Antigo Testamento, esta palavra no hebraico significa crente de pescoço duro, porque ele não se deixa, aleluia, dirigir por ninguém, ele não aceita conselhos, ele não aceita a palavra que o contraponha, ele está certo sempre em todos os assuntos, ele é o melhor na geografia, ele é o melhor na matemática, ele é o melhor na filosofia, ele sabe mais do que todo mundo. O cidadão chegou agora, já quer sentar na janela, chegou ontem na igreja, já quer dar lição de moral do pastor e dizer: pastor, aqui tem que ser assim, aqui tem que ser assado. Eu quero dizer para você uma coisa: na igreja já tem pastor para dar ordem, não precisa de você vir querer falar o que tem que fazer. Ficou fácil ou difícil aí para dar glória? Começa a dar glória aí, meu irmão, porque, aleluia, eu adorei aqui, aleluia, a ilustração da salada de fruta, mas eu falei pro pastor Valdir, só faltou o jiló, porque o pastor dá o doce e dá o macio, mas ele dá o jiló também, meu irmão. Vai comendo o doce e vai comendo o amargo, porque a palavra de Deus nos confronta todas as horas. Abachúria, abacantalaia, sébria. Quantos maridos que não querem se humilhar às suas esposas? Quantas esposas não querem se humilhar aos seus maridos? Quantos filhos que não querem se humilhar aos seus pais? Quantos crentes não querem se humilhar aos seus pastores? Rebacandaróbia. E a pergunta que o Espírito Santo faz aqui nesta noite: até quando você vai alimentar esta arrogância dentro do teu coração? Até quando você vai andar com essa crista alta, achando que é o Todo-Poderoso, que é dono da cocada preta e da branca? Arrasta essa tua cara no chão, porque quem sabe ainda há uma esperança para você. Sabe por quê, meu irmão? Porque a única esperança para você e para mim é a humilhação. Desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Alaia Súria Camandarábia. Porque a palavra de Deus está dizendo assim, irmão: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Alabacantalaia. Sabe o que eu estou entendendo aqui, meu irmão? Que os arrogantes não conseguem ouvir a palavra de Deus. Aqueles que não se propõem a descer, aleluia, do seu salto alto da tua arrogância, que o teu diploma aqui não presta para nada. O doutor senta do lado do analfabeto e os dois são a mesma coisa. Alabacandaróbia. Aqui não há acepção de pessoas. O mesmo sangue que comprou aquele que não pôde estudar, também comprou aquele que fez a faculdade. Levanta a tua mão aí e dá glória. Levanta-te
e desce à casa do oleiro, e lá tu ouvirás a minha palavra. É o que está escrito. Aleluia. Sabe o que eu estou entendendo aqui nesta noite, irmão? Aleluia, que muita gente não consegue ouvir a voz de Deus, porque não tem aleluia, me dá o outro microfone, aleluia, porque não tem humildade para se portar, para se colocar numa situação de servo. Alabacandarâmbia. Eu quero dizer para você uma coisa: se você é uma pessoa que não se humilha, você nem servo de Jesus você pode dizer que é, porque você não segue o exemplo dele. A Bíblia diz que ele mesmo, subsistindo em forma de Deus, ele não usurpou, julgou por usurpação de ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ficou fácil ou difícil aí para dar glória? Só um pouquinho de som aqui. Ficou fácil ou difícil aí para você dar glória a Deus? Quanto crente altivo na igreja, ele já olha para você querendo te fritar com o olhar. Tu já viu isso, irmão? Tem crente que é brabo na igreja. Ele diz: não pisa no meu pé que eu rodo a baiana. Eu quero dizer para você que rodar a baiana é na macumba. Se quiser ser crente, vai ter que deixar pisar no teu pé e ainda vai pedir perdão. Labacandaraia. Ficou fácil ou difícil aí para dar glória? Tem gente que diz assim: não mexe comigo, não mexe com meu filho, não mexe. Por quê? Tu vai fazer o quê? Tu é o xerife? Remanta lá e tu vai meter a mão no trabucão e vai partir para cima. Tu vai suportar essa situação? Tu vai conseguir dar conta do recado? Tu tem peito de aço, vai matar no peito e fazer o gol? Rebacandaraia, tu não é nada, eu não sou nada. Nós temos que descer a casa do oleiro. Cadê o glória a Deus da igreja? Quantos querem descer comigo e com Jeremias hoje na casa do oleiro? Levanta a tua mão e começa a dar glória. Está chegando o som aí na igreja? Levanta a sua mão e começa a dar glória. Deixa Deus te usar nessa humilhação. Não, pastor, porque Deus me usa no sapateado. Não, porque Deus me usa, eu sou profeta. Deus me usa na profecia. Eu quero ver Deus te usar na humilhação, de você baixar a cabeça. Mas são aqui em cima. Levanta a tua mão aí, que hoje o caminho da vitória é a humilhação. Revassúria. Ah, pastor, mas eu não gosto de ser humilhado. Ninguém gosta, mas ninguém está aqui para fazer o que gosta. Estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos comprou. Alabacanta lá, e ele disse que os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Levanta a tua mão aí, meu filho. Essa noite é noite de descer à casa do oleiro, porque só na casa do oleiro você vai ouvir a sua voz. Eu estava meditando com Deus nessa palavra, e eu estava pensando situações que acontecem muitas das vezes na igreja, e eu fico pensando: meu Deus do céu, pastor Valdir, eu vejo crente na igreja que já recebeu um caminhão de profecias da parte de Deus, que já recebeu palavras de vitória, palavras de exaltação, de mudança de vida. Eu fico olhando para pessoas que estão há anos na igreja, e todo dia ouvindo as pregações, as exortações, as admoestações, remanta lá, estudo bíblico, escola bíblica, revassura, e nós olhamos para a vida dessa pessoa, e a vida dessa pessoa não muda. Aleluia, o procedimento, a conduta desta pessoa não muda. Eu fico pensando: meu Deus do céu, quantos milhões de profecias serão necessários para essa pessoa deixar essa arrogância e descer a casa do oleiro? Aí Deus falou para mim assim: é por isso mesmo, ela não muda por isso. Por quê? Porque a palavra de Deus não entra no arrogante, a palavra de Deus não entra no prepotente, a palavra de Deus não entra no crente de nariz empinado, a palavra de Deus não se revela para o crente de pescoço duro. É mandalaia. É por isso que não tem transformação na vida dele. É por isso que ele nunca se levanta como vaso. É por isso que a obra de Deus não desenrola na vida dele. Sabe por quê? Para ouvir a voz de Deus,
entendendo aí, levanta a sua mão para dar glória a Deus. Amantalaia subinaia. Alguém vai dizer assim, mas pastor, mas eu tenho a razão. Ninguém está te perguntando quem tem razão. Está mandando você baixar a tua cabeça, calar a tua boca, aceitar a humilhação que está sendo proposta. Passa na moeda de Deus, porque a humilhação é poderosa no mundo espiritual. Emante cominácia. Se você não passa no processo da humilhação, você não tem como ouvir a voz de Deus. É interessante perceber nesta noite que o versículo 6 vai dizer: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É verdade. Você percebeu que a Bíblia está dizendo nesta noite que nós somos como barro na mão de Deus. Mas tem gente que está se achando muito importante. Não vem comigo não, pastor. Eu sou extra classe. Eu sou de ouro. Eu sou de pedras preciosas. Eu sou de prata. Vassúria. Não, senhor. A Bíblia está dizendo como barro na mão do oleiro. Barro. Barro é o que há de mais comum. Todo lugar tem barro, aonde você pisa tem barro, terra, chão. Deus está dizendo, eu trabalho com barro. Eu não trabalho com estrela, eu não trabalho com superstar, eu não trabalho com gente arrogante que acha que é alguma coisa, que não abaixa a cabeça. Eu trabalho com barro. Quando você está entendendo o que Deus está dizendo, levanta a tua mão para dar glória. Aleluia! Não é que não haja vaso de prata, de ouro, de pedra preciosa na casa de Deus. A Bíblia diz que numa grande casa há vasos de ouro, de prata, de pedras preciosas. Mas você não começa como ouro. Você começa como barro. Humilde. Aceitando a repreensão. Tem pessoa que está errada, vai à presença do pastor, quer bater boca. Eu não bato boca com ninguém, eu tenho mais o que fazer. Se um dia você quiser vir até mim, outro dia tinha uma irmã aqui, queria bater boca, eu virei as costas, não faz o que você quiser, virei as costas e saí. Eu não tenho tempo para bater boca, eu vim aqui para te ensinar. Eu não vou aprender com você, eu vou ensinar a você. Estava tentando falar e a irmã, e eu tentando entrar, ô irmã, você vai querer que eu te fale ou você veio falar para mim o que é para ser feito? Se você não parar, eu vou sair. Faça o que você quiser, acabou. Arrogante, não respeita a autoridade. A Bíblia diz, nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Quando você não respeita a autoridade, é a Deus que você não respeita. É por isso que a Bíblia diz, honrar o pai e a mãe, porque são autoridades sobre a sua vida, estando eles certos ou errados. Desce a casa do oleiro. Você está deixando o diabo te enganar. Ele está dizendo que você é muito linda. Ele está dizendo que você é muito inteligente. Que você é o bambambam da situação. Mas ele está querendo encher o teu ego para te matar no final. É preciso descer a casa do oleiro. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Deus trabalha com barro, não trabalha com ouro, nem com prata, nem com pedra preciosa, ele trabalha com barro. Se você quer ser barro nas mãos de Deus nessa noite, então desce a casa do oleiro. Remantalaia subinaia. Anula o teu eu. Renuncia às tuas vontades. Renuncia às tuas ideologias. Renuncia às tuas experiências. E, aleluia, coloca tudo no altar nessa noite.
Porque você só vai poder e conseguir ouvir a voz de Deus se você descer a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro, porque lá você vai ouvir a minha voz. Só lá, só depois que descer. Enquanto você estiver aí, ó, nesse topo da arrogância, aleluia, a tua arrogância é uma parede. A palavra de Deus bate e volta. A palavra do profeta bate e volta. Aí o ensino da escola dominical não entra no teu coração. Você já percebeu que os fariseus, os saduceus e os escribas, eles tiveram face a face com Deus Todo-Poderoso encarnado na frente deles, mas nada que Jesus falava entrava no coração daqueles homens, porque eles achavam que eram autossuficientes, eles achavam que sabiam tudo, eles achavam que eram os maiores. A arrogância não vai deixar você ouvir a voz de Deus. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que o vaso pode ser quebrado, mesmo estando na mão de Deus. Vou repetir para você colocar em ordem os seus pensamentos. O vaso pode ser quebrado mesmo estando na mão de Deus. Porque a Bíblia vai dizer no versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. O vaso estava na mão de quem, irmão? Mais alto. O vaso estava na mão de quem? Mais alto. O vaso estava na mão de quem? E o que aconteceu com o vaso? O que aconteceu com o vaso? O que aconteceu com o vaso? O vaso quebrou na mão do oleiro. Estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Tem pessoa que está pensando que só pelo fato de ser profeta, de ser obreiro, de ser pastor, de estar na mão do oleiro, que ele nunca vai quebrar. Mas você está enganado. O vaso quebrou na mão do oleiro. Ficou fácil ou difícil aí para você dar glória a Deus agora? Eita, eu sei que eu fosse oróbia. Eu sei que eu sei profite. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Sabe o que é que essa palavra diz? Não é só porque você está na igreja que é a garantia da tua vitória. Não é apenas porque você se batizou nas águas, o teu nome está no rol de membro da igreja, que você toma a ceia e dá o dízimo, que você está aqui profetizando, ou você é um obreiro, ou você é um pastor. Não é só por isso que você vai vencer a batalha. Estar na mão de Deus é apenas uma etapa. Agora, depende como é que você vai se comportar na mão do oleiro. Não vem para a igreja para continuar fazendo coisa suja. Não vem para a igreja para ficar se prostituindo e adulterando. Isso aqui não é bagunça nem casa da mãe Joana. Você está na mão de Deus, mas olha como você vai se portar na mão de Deus. A Bíblia não está dizendo que o vaso quebrou na mão do ímpio. A Bíblia não está dizendo que o vaso quebrou na mão do diabo. A Bíblia não está dizendo que o vaso quebrou na mão do egípcio. Ele não quebrou na mão do profeta. Ele não quebrou na mão do pastor. Ele quebrou na mão de Deus. Agora eu quero ver aonde o calvinista vai enfiar a cabeça dele. Quando ele apregou que uma vez salvo, salvo para sempre. Que uma vez na mão de Deus não pode mais perder a salvação. E aí? E esse vaso aqui que está na mão de Deus?
que esse vaso simboliza o povo de Deus, não é o macumbeiro, é o povo de Deus que está quebrando na mão de Deus. É o salvo em Jesus Cristo que está quebrando na mão de Deus. E a palavra quebrar, do hebraico shahat, significa ficar arruinado, deteriorado, destruído, corrompido, pervertido. Fala sobre uma destruição moral, perversão, pecado. Este mesmo verbo shahat é usado para descrever o que Deus fez com a geração em que Ele enviou o dilúvio. Ele destruiu aquela geração, Ele arruinou aquela geração, Ele acabou com aquela geração, Ele quebrou aquela geração. Por quê? Porque viraram as costas para Deus. Ele está dizendo, você está na minha mão, você está no melhor lugar que você poderia estar. Agora, se tu não se comportar como tem que se comportar, você vai ser arruinado mesmo na minha mão. Lemante o colovossai. Lamarai tu ikemenácia. Enigícia. Sabe por quê, irmão? Porque tem pessoas que acham que tudo é normal. E ele quer ser crente e quer continuar mentindo. Ele quer ser crente, ele quer vir para a igreja, tomar a ceia, meter essa beiçola dele no cálice da ceia, mas também quer adulterar. Ele quer estar na igreja, mas também quer roubar. Ele quer ser crente, mas também quer ficar falando mal do seu irmão. Ele quer ser crente, mas não se submete ao seu esposo. E o esposo trata a mulher como qualquer coisa. Quer ser crente, mas não quer honrar os seus pais. Se a mãe manda lavar a louça, quer ficar fazendo pirraça. Que tipo de crente que você é? Quer ser crente e quer falar palavrão também. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Ou você bota essa boca, tu lava ela com sangue e para de ficar falando palavra suja, ou então você empresta logo a sua alma para Satanás. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. É interessante perceber que o oleiro estava trabalhando no vaso quando ele foi quebrado. Não é uma situação de uma pessoa que está fora da comunhão. Não é uma situação de uma pessoa que ainda não se converteu. Não é uma situação de uma pessoa que ainda está no processo de libertação. É uma pessoa que está na mão do oleiro e o oleiro está trabalhando na vida dele. Olha o que diz a Bíblia. Aleluia! No versículo de número 3. E eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre rodas. O que ele estava fazendo? Trabalhando no vaso. A questão não é que Deus não trabalhe na sua vida. Ele está trabalhando na sua vida. Mas existe uma parcela que é sua. Para nós jogarmos por terra aqui, novamente, a heresia de igrejas que pregam que a santificação é um ato unilateral
de Deus. Eles dizem, fica aí na igreja, que o próprio Deus te santifica independentemente das tuas ações. Isto não é Bíblia, isto não é palavra. O oleiro vai trabalhar, mas o barro tem que fazer a sua parte. Se fosse para Deus fazer tudo na nossa vida, aonde nós vamos enfiar aquela palavra de Deus que diz assim, quem não renuncia tudo que tem não pode ser o teu discípulo? Será que é Deus que tem que renunciar por mim, ou sou eu que tenho que renunciar por Ele? Tu vai sair do culto aqui agora e vai fazer o quê? Enfiar a tua cara naquele Instagram podre. Enfiar a tua cara naquela rede social cheia de mulher pelada. E aí depois você quer reivindicar alguma coisa para Deus? Toma vergonha nessa cara! Deus te deu o livre-arbítrio para você tomar as suas próprias decisões. Deus não vai queimar o teu celular, não. Pega essa praga, joga na parede, quebra, pisa nele. É melhor você entrar no céu sem celular do que com celular você ir para o inferno. Porque o vaso está na mão do oleiro, mas ele pode ser destruído, ele pode ser arruinado, ele pode ser corrompido. Cuidado! Pastor, mas eu estou sentindo Deus trabalhando na minha vida. E Ele está trabalhando mesmo, meu irmão. Aleluia. Essa igreja aqui hoje é uma olaria. Olha como é que ele está rodando o vaso, ó. Olha como é. E a mão dele, ó. Olha como é que está agora. Se você não fizer a tua parte, vai ficar difícil. Se você não santificar a sua vida, se você não separar os teus olhos, se você não vigiar com quem você anda, não vai ter jeito não. Cai por terra, Satanás. Sabe por que o vaso quebra na mão do oleiro? Não é porque ele não seja salvo, ele é salvo. Não é porque a conversão dele foi uma falsificação. Não foi uma falsificação, ele se converteu verdadeiramente. O negócio é que ele agora quer ser crente, mas também quer tomar um pouquinho de vinho. Não, pastor, mas eu só bebo socialmente. Então você vai socialmente para o inferno. Se tu quer beber cachaça, pega o teu banquinho e saia de mansinho. Não vem trazer porcaria para dentro da igreja. Nós não somos obrigados a aceitar e a aturar você querer fazer o que você quer. Amassúria. Sabe por que o vaso quebra na mão do oleiro? É porque quer ser crente, mas também quer ser fã do time de futebol. Pode isso, pastores? O crente pode ser fã do time de futebol? Eu não estou dizendo que você não pode gostar de um time. Gostar é uma coisa. Agora, fã é alguém que idolatra alguma coisa. E se você tem um ídolo, você já colocou Deus para escanteio. Porque o único que você tem que adorar é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem crente que se tiver decisão do campeonato no dia do culto, ele não vai vir. Porque ele é tão fanático que ele vai querer ficar em casa vendo o time dele. E o pior não é isso não. Olha a vergonha que Deus sente de você, crente. Porque aqui na igreja tu não abre a boca nem para bocejar. Deus sonha o dia que ele vai ouvir um aleluia da sua boca. Deus vive sonhando, que dia que eu vou ouvir esse crente dar um glória a Deus para mim?
Mas quando o teu time joga e faz o gol, tu pula do sofá, tu sai gritando igual um maluco e começa a gritar o nome do seu time. Cai por terra, Satanás! Sai da vida desse crente! Sai da alma desse crente! Aqui não é o teu lugar! Vai se consertar! Vai se converter! Mas pastor, é pecado eu assistir um time que eu gosto? Não é pecado não. Pecado é o teu fanatismo. Pecado é você deixar de vir para a igreja para ver jogo. Leva a Súria, Rebadarabe. Pecado é você ficar venerando essas coisas. E na igreja tu é um crente frio, morno. Pode o céu estar desabando e todo mundo no poder que tu é uma estátua. Não sente nada. Mas quando tem o jogo do teu time, aí tu entra na carne, mas entra com vontade. A Bíblia diz que Deus estava trabalhando, o oleiro estava trabalhando o vaso e o vaso se quebrou na sua mão. Quando eu olho para uma palavra como essa, diácono Alexandre, eu fico imaginando Judas Iscariotes. Porque hoje em dia, meu irmão, eu digo a você, cuidado com as pregações que você fica ouvindo em YouTube e internet. Não é para ficar ouvindo porcaria, não. Não se dá pérolas para porcos. E quem é filho de Deus não come lavagem. Porque eu já vi um montão de pastor salvando Judas Iscariote nas suas pregações. Já viu isso, varão? Pastor pregando que Judas Iscariote foi salvo? Que Judas Iscariote é um coitadinho? Que ele foi uma vítima? Que já estava predestinado? Que ele ajudou? Porque se ele não traísse Jesus, Jesus não ia parar na mão. Espera aí, irmão. Vocês estão brincando de crente? Estão brincando com a obra de Deus? Aqui não temos satisfação para dar para teólogo, PhD, PQT, seja o que for. Nós nos curvamos somente diante da palavra de Deus. Como é que você quer salvar o Judas Iscariote? O traidor de Jesus de Nazaré, que recebeu só o bem e pagou com o mal. Que a Bíblia diz que ele ficou endemoniado. E se suicidou, cheio de demônio, e tu ainda vai pregar que Deus salvou Judas Iscariote? Cai por terra, Satanás! Sai do meio da igreja! Se tu trair a Jesus, tu vai para o inferno! Deus não tem aliança com traidores! Aqui não tem palavra para agradar a plateia, não. Remantura. Eu fico olhando para Judas Iscariote. Você já estudou a Bíblia, irmão? Como foi a história de Judas? Ele se tornou um dos discípulos mais chegados de Jesus, nas mesmas prerrogativas dos outros. Todas as possibilidades que os outros tinham, ele também tinha. Todas as capacidades que Judas tinha, que os outros tinham, Judas também tinha. A Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira orando só por um propósito, para escolher 12 discípulos que seriam achegados a ele. Será que Jesus, depois de orar a noite toda, ainda errou na hora de escolher a pessoa certa? Judas foi escolhido porque ele era a pessoa certa. Quando você olha para a palavra, você vai ver, sim, ele estava na mão do oleiro. Quando Jesus deu poder aos seus discípulos para expulsar demônios e para curar enfermos, ele não virou e falou, vocês 11, eu estou dando poder para curar enfermos e expulsar demônio. Você, Judas, que vai me trair, não recebe. Não, Judas recebeu do mesmo jeito que os outros.
expulsou demônio, curou enfermo, tinha poder, mas a Bíblia diz que dom espiritual não vai salvar ninguém. A Bíblia diz que muitos vão chegar no dia da glória e vão dizer: mas nós curamos em teu nome, nós profetizamos em teu nome, e Deus vai dizer para ele: eu não os conheço. Abacantalai. Judas Iscariotes passou 3 anos e meio ouvindo a palavra da própria boca do verbo vivo de Deus. Ele estava cara a cara com a verdade, vivendo na verdade, conversando com a verdade, em comunhão com a verdade, mas ele foi um vaso quebrado na mão do oleiro. Por quê? Porque abriu o coração para a maldição do pecado. Ele se corrompeu, como muitos crentes se corrompem. Porque tem pessoa que diz assim: porque a igreja fere as pessoas, e as pessoas saem da igreja e não vão buscar as pessoas. Buscar as pessoas feridas é uma coisa. Buscar Judas Iscariotes, que ama o pecado, que ama o adultério, que ama a mentira, que ama o palavrão, que ama a safadeza, isso aí a igreja não vai fazer não. Alabacandarábia, vamos buscar as almas que querem se arrepender, que querem se voltar para Deus, que querem abandonar o pecado. Que fulano foi ferido pela igreja, não vai para a igreja que foi ferido. Que palhaçada é essa, meu irmão? A igreja de Cristo é santa. Se um ou outro no meio da igreja faz uma coisa errada, tem 200 fazendo coisa certa, e você está olhando só para quem faz a coisa errada. Cai por terra, Satanás! Eu não volto mais nessa igreja, porque o fulano falou mal de mim, mas tem um montão que não falou mal de você. Se fosse para mim sair da igreja por causa de crente que fala mal de mim, que olha para mim de cara feia, eu nunca mais tinha botado o pé aqui na igreja. Só que eu não sou besta, nem sou trouxa, eu quero entrar no céu. A Bíblia diz que tem que estar no corpo, que o corpo de Cristo é a igreja e que Cristo é a cabeça do corpo. Então não leva a mão não, meu irmão. Pode falar de mim à vontade, pode me prejudicar, eu não saio do meu lugar, eu não saio da mão do oleiro, eu não saio da minha posição. Sabe o que a gente aprende aqui quando o vaso é quebrado na mão do oleiro, irmão? Que o vaso que faz a sua vontade e não a vontade de Deus, ele vai ser quebrado. Olha o que diz no versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Raciocina comigo. O vaso estava ali, o oleiro estava trabalhando no vaso. Ele estava com o pé no pedal, a máquina girando e o barro na mão do oleiro e ele moldando o vaso. O vaso já tinha um pré-formato. De repente, o vaso quebra. Aí a Bíblia diz assim, o oleiro pergunta assim: não posso eu pegar esses cacos, juntar e fazer um vaso de novo? Porém, todavia, mas, entretanto, agora vai ser segundo o meu parecer. Isso significa o quê? Que o primeiro vaso que quebrou não queria o parecer de Deus, não queria a vontade de Deus, queria fazer a sua vontade, queria seguir o seu sentimento, queria seguir o seu coração. Não vai dar certo essa química. Se você ficar na igreja brigando com Deus para não obedecer, para não fazer o que Ele quer, esse vaso vai quebrar e tu vai botar culpa em pastor, tu vai botar culpa na igreja, tu vai botar a culpa no irmão, mas a culpa é tua, que não quis fazer a vontade de Deus. Ficou fácil ou difícil para dar glória a Deus? A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e que o espírito milita contra a carne.
Aleluia. E você deve negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus, que é contra a sua vontade. Quando você faz o que você não quer, aí você está agradando a Deus. Aleluia. Por que Saul foi destruído? Porque não queria obedecer. Será que é tão difícil assim obedecer, irmão? É melhor obedecer do que sacrificar. Chostere, cantosobria, andaragabás. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus falou para ele assim: espera o profeta chegar para apresentar o sacrifício. O profeta demorou um pouquinho. O Saul foi lá, achou que era sacerdote. Apresentou o sacrifício. Samuel chegou. Teria o Senhor confirmado o teu reino para sempre. Agora o Senhor já procurou um melhor do que você. Desobediência. O vaso quebrou porque quer fazer a sua vontade. Daqui a pouco Deus vem dar outra ordem para ele. Vai lá, mata os amalequitas, mata criança, mata homens, animais, acaba com tudo. Daqui a pouco vem Samuel. Ué, Saul, cadê a ordem de Deus? Não, fiz o que o Senhor pediu. Ainda fica falando que, não, pastor, eu faço a vontade. Para de mentira. Assume. Desce a casa do oleiro, se arrependa. Eu fiz o que o Senhor queria. E que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo aqui? E o rei que você deixou ouvir? Pega a espada. Pegou a espada e... Esse aqui era o primeiro que tu tinha que ter matado. Por que você não obedeceu à voz de Deus? Sabe o que aconteceu? Saul foi um vaso quebrado na mão do oleiro. Morreu cheio de demônio, consultando macumbeira e se suicidou. Não adianta você estar na mão do oleiro, meu irmão. Se tu não vigiar, tu vai ser destruído mesmo na mão do oleiro. Dentro da igreja, você vai ser destroçado dentro da casa de Deus. E Jonas, que Deus mandou ele ir para um lugar e ele foi para outro, rebelde. Sabe o que conseguiu? Luta, tempestade, vomitado lá, ó, no meio do mar, já estava morrendo. Deus teve misericórdia, mandou a baleia lá, pegou ele, jogou na areia, volta, vai fazer a minha vontade. Se tu não quiser fazer a vontade de Deus, você corre um sério risco de ficar perambulando por aí, sofrendo, depois vai voltar no mesmo lugar para fazer o que Deus mandou você fazer lá atrás, e agora você vai ter que fazer. Então, para simplificar, obedece agora que tu vai encurtar o tempo de Deus na sua vida. Você precisa entender, vou terminar, que a qualidade do barro determina a qualidade do vaso. Sabe por quê? Que o vaso quebra na mão do oleiro? Porque a qualidade do barro não é boa. E por que a qualidade do barro não é boa? Porque ao invés de você colocar barro santo, você quer ficar enxertando barro de pecado no meio da santidade. E aí quando você mistura o mundo com as coisas de Deus, esse barro só se torna um barro fragilizado. Ele vai quebrar na mão do oleiro, porque Deus não aceita pecado na sua obra. Sabe por que muito vaso quebra na mão do oleiro? Porque não suporta passar no processo. Quando o oleiro faz o vaso, ele molda o vaso. Antes, esse barro tem que ser amassado. Depois ele se torna uma massa homogênea. Tem crente que não quer aceitar o amassar de Deus. Quer murmurar, quer ficar falando que não presta. Ah, porque Deus deixa acontecer isso comigo. Vai dando glória a Deus, meu filho. Ele tem que ser amassado depois que o vaso está com o formato dele pronto. Esse vaso tem que ser fortalecido. E o que é feito para fortalecer o vaso? O oleiro coloca ele dentro da fornalha, pastor Valdir. Lá dentro da fornalha, a mais de 600 graus, o vaso vai ficar uma semana queimando no fogo, mais de 600 graus. Por que o vaso quebra na mão de Deus? Porque não quer passar no fogo da provação. Agora, uma coisa eu quero dizer para você. Se tu não quer passar na provação, procura outro endereço. Porque todo crente vai passar na fornalha de Deus.
Não tem profeta que te tira disso, não tem pastor que te tira disso, não tem anjo que te tira disso. Todo crente tem que passar no processo. Sabe por quê? Porque se Deus não te fortalecer no fogo, você vai ser quebrado. Se você não aceitar o fogo, também vai ser quebrado. Agora, se você passar no fogo dando glória, em oração, em jejum, lendo a Bíblia, caminhando para a igreja, Ele vai te sustentar. Ele é o quarto homem da fornalha e você vai sair de lá um vaso resistente para Deus. Sabe qual é a terceira lição? E aqui eu termino. A terceira lição para o Ministério de Louvor está cantando para a gente terminar. O vaso pode ser reconstruído por Deus. Olha o que Deus está falando aqui. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe qual é a lição aqui, irmão? Que a destruição do vaso não é o fim da história. O vaso se corrompeu, o vaso pode ter se pervertido, o vaso pode ter caído, feito coisas reprováveis, o vaso pode ter se desviado, voltado para a boate, voltado para as drogas. Pode ser que ele fez o que quer ter que tenha feito. Isso não determina que ele vai ser destruído para sempre. Porque o oleiro está dizendo: não posso eu pegar esse barro e fazer um vaso novo? A mensagem de Deus esta noite não é uma mensagem de derrota, é uma mensagem de esperança. Ele está dizendo: o sofrimento do meu filho na cruz do Calvário foi para resgatar o pecador. Não existe pecado que não possa ser perdoado por Deus. Não existe barro que não possa ser recuperado pelo Senhor. Não existe pecado que possa separar o barro de Deus. Se ele se arrepender, se ele se consertar e decidir descer a casa do oleiro. Remanta lá e Assúria. Olhe para o exemplo de Davi.